Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios, dessa vez para a gente falar sobre a recente vitória parcial que a Ripple, empresa criadora do criptoativo XRP, conseguiu na justiça americana e que provocou uma alta surpreendente no dia de hoje. Eu estou compartilhando aqui com vocês o gráfico de valorização da XRP, atualmente são 7 da noite enquanto eu estou gravando esse vídeo e é uma alta de 80%, sendo que chegou a atingir um pico de 93% de valorização em um único dia. E o motivo que levou toda essa euforia de mercado a acontecer foi a divulgação desse documento aqui por um juiz federal das cortes de Nova York, que acabou dando uma certa vitória parcial para a Ripple em um processo que vem se desencadeando desde 2020, quando a SEC, o principal regulador do mercado financeiro americano, acusou a Ripple de fazer uma venda não autorizada de securities no momento em que eles emitiram, no momento em que eles criaram os tokens XRP. E algumas coisas chamaram atenção aqui nesse documento. A primeira é que eles alegaram que as vendas secundárias do token XRP, e é o que está grifado aqui em rosa, não podem constituir uma venda de securities, justamente porque aqueles negociantes, aquelas pessoas que compram e vendem XRP no mercado, não têm a intenção de comprá-lo para que ele se valorize com base nos esforços de uma terceira parte centralizada, que seriam os executivos da empresa Ripple. Mais para frente aqui nesse vídeo eu vou falar por que isso aqui é importante. E por que isso aqui foi uma vitória apenas parcial nessa acusação de que a Ripple teria feito o lançamento não autorizado de uma security no momento em que eles lançaram a XRP? Porque esse documento aqui, produzido pelo juiz federal, considerou que as vendas primárias, ou seja, aquelas vendas para os investidores iniciais que a Ripple fez nessas vendas de XRP, bem lá no comecinho do projeto, e que são vendas multimilionárias, essas sim constituem vendas de securities, justamente porque nesse caso, aqueles investidores mais bem qualificados que entraram logo no começo do projeto, esses sim que tendiam a acreditar que a valorização da XRP dependia dos esforços dos executivos da empresa Ripple. Para quem está um pouco perdido aqui, não está entendendo muito bem, eu inclusive recomendo que vocês assistam o vídeo que a gente gravou aqui no canal chamado Matic, ADA e Sol em risco regulatório, tá? É um vídeo em que isso aqui está explicado de uma forma muito mais detalhada, aqui eu vou passar um pouco mais rapidamente. A questão é que os ativos financeiros eles podem majoritariamente se dividir entre securities e entre commodities. Para poder definir se uma coisa é uma security, e aí entram, por exemplo, ações de empresas, tradicionalmente é utilizado um teste com 4 perguntas, que é o chamado Hallway Test, e que eu estou mostrando aqui nesse texto da Iporanga, que é um fundo de Venture Capital, em que eles falam sobre a regulação no mercado de cripto. Essas 4 perguntas que são feitas, esse Hallway Test, consistem em, primeiro, se perguntar se aquilo é um investimento feito em dinheiro pelos investidores. Segundo, entender se esse investimento é feito em uma common enterprise, ou seja, em um único veículo de investimentos. Entender também se existe uma expectativa de lucro em cima daquele investimento e entender se esse investimento tem a sua valorização atrelada aos esforços de uma terceira parte. Isso não é verdade para commodities como ouro, como petróleo, por exemplo, que tem a sua demanda muito levantada por conta de usos descentralizados que acontecem no mercado, enquanto que no caso de uma empresa, por exemplo, depende dos esforços de uma terceira parte que inclui, por exemplo, os executivos dessa empresa que vão tomar as decisões de administração do negócio. E o que é dito aqui justamente como o fato relevante, que é citado nesse documento para poder separar uma coisa da outra, é que no caso daquelas vendas secundárias da XRP, ou seja, quando a XRP já havia sido lançada no mercado, ocorre justamente essa distinção em que esses investidores, majoritariamente do varejo, inclusive, não sabem sequer, muitas vezes, que a XRP é uma criação da Ripple, Então eles fazem aquelas negociações e a valorização para esses investidores depende de uma dinâmica de mercado um pouco mais complexa.
Depois da divulgação desse documento aqui, a gente viu uma certa euforia acontecendo no mercado de cripto, junto com essa valorização da XRP, e certas repercussões regulatórias começaram a serem desencadeadas pelo mercado. Para começar, pelas próprias corretoras de cripto, né? Então a gente viu a Coinbase anunciando que eles voltariam às negociações de XRP para a sua plataforma. Se possível, eles voltariam ainda hoje, né? Então hoje aqui, dia 13 de julho, talvez a Coinbase já tenha retornado com as negociações de XRP. Eles falaram que isso vai depender das condições de liquidez do mercado. A Gemini, que também é outra corretora muito relevante lá nos Estados Unidos, também anunciou que eles estão planejando formas de possivelmente voltarem às negociações de XRP lá para a plataforma deles. E a Kraken já anunciou, inclusive, lá no site deles, né? Kraken também, outra corretora, que a XRP vai voltar a ser negociada, né? Que já voltou a ser negociada lá na sua plataforma para usuários americanos, né? Para quem não está entendendo isso aqui, é importante vocês se lembrarem que a XRP, desde que esse processo começou lá em 2020, estava de fora de boa parte dessas plataformas que tentam se adequar mais com a regulação americana, né? Então, embora a gente aqui no Brasil consiga negociar XRP em várias plataformas, essas muito relevantes, muito robustas lá nos Estados Unidos, como Coinbase, Kraken, Gemini e algumas outras, não estavam negociando XRP já há um bom tempo. Isso daqui também tem uma relação muito profunda com os recentes embates regulatórios que a gente viu acontecendo no mercado de cripto. Para quem está boiando aqui, eu vou usar inclusive esse espaço aqui na metade do vídeo para fazer uma indicação, que é de se inscreverem lá no Minuto Cripto, tá? O Minuto Cripto é um e-mail que a gente dispara de maneira gratuita todos os dias às 7 da manhã com as principais análises, oportunidades e acontecimentos do mercado de cripto, né? E então aqui eu tô mostrando a minha caixa de e-mail com alguns exemplares do Minuto Cripto, e um dos Minutos Criptos que a gente disparou lá e que quem leu não tá boiando aqui nisso que eu tô falando, é justamente o minuto em que a gente falou sobre os processos contra a Binance e a Coinbase. Para quem não tá sabendo, recentemente a gente viu acontecerem processos contra corretoras porque supostamente elas estariam, segundo a SEC, fazendo negociações não autorizadas de securities, né? E agora que a gente viu a XRP não sendo considerada uma security, pelo menos nas vendas secundárias, por esse juiz federal americano, abriu-se um precedente mais otimista no mercado de que criptos que foram acusadas de serem securities nesses processos que a Coinbase e a Binance receberam possam também, no final das contas, depois de todo o processo jurídico avançar, serem considerados como ativos financeiros que não são securities. E aí a gente viu várias repercussões no mercado. Aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, o gráfico de valorização da Matic no dia de hoje, que também foi muito robusto, e inclusive o mercado cripto como um todo viveu um pouco desse otimismo. Lógico, a gente tem condições macroeconômicas que ajudam isso, né? A gente viu recentemente dados de inflação relativamente positivos para um mercado de maior risco sendo divulgados lá nos Estados Unidos, e a gente vem vendo uma série de acontecimentos nesse sentido, mas sem dúvidas que essa questão do processo saiu como um gatilho, digamos assim, um pavio que acendeu esse otimismo aqui no mercado, né? Então a Matic se valorizou no dia de hoje, Bitcoin, Ethereum e várias outras criptos, certo? Muito nessa expectativa. É importante citar que esse processo, como eu disse, ele mostrou uma vitória parcial, né? Esse documento, melhor dizendo, mostrou uma vitória parcial para Ripple, né? Obviamente, a SEC vai tentar encontrar outras formas de manobrar essa situação. A questão das vendas primárias ainda é muito importante, lembrando que várias criptos, como a própria Ethereum, fizeram vendas primárias, então pode ser uma derrota parcial para o mercado, né? Caso os pessimistas queiram ver o copo meio vazio, digamos assim, porém, de maneira geral, é algo que anima no sentido de que diminui ainda mais a reputação atual da SEC diante do Congresso americano, da atual governança da SEC, tocada pelo Gary Gensler, que é o atual presidente, que cada vez mais está tendo a sua reputação minada dentro do Congresso americano, e as conversas internas buscando eventualmente até mesmo uma demissão do Gary Gensler
Gensler continuar avançando porque, eventualmente, a SEC poderia estar cometendo abusos de poder justamente por ela estar optando por uma regulação que acaba atacando muitas dessas empresas e protocolos de cripto sem criar um protocolo a ser seguido de maneira segura. E, inclusive, né, algumas outras notícias esse mês também contribuíram para esse otimismo, né? A gente viu recentemente, depois que aquele processo contra a Coinbase foi anunciado, a BlackRock, a maior gestora de ativos financeiros do planeta, anunciando que eles pretendem lançar um ETF de Bitcoin Spot lá nos Estados Unidos, entraram com esse pedido para a SEC. E nesse ETF, a Coinbase seria a sua principal custodiante, né? O que também foi outra notícia que ajudou a dilapidar, digamos assim, pouco a pouco, assim como vários outros golpes, a reputação da atual governança da SEC, né? Da atual gestão. E a gente também está vendo lá na Europa, possivelmente, o primeiro ETF spot de Bitcoin da União Europeia podendo ser lançado, né? O que, de novo, contribui para um certo isolamento dos Estados Unidos no que tange a essas questões. Agora, deixa eu falar aqui um pouco sobre decisões de investimento, algumas coisas que pessoas podem se perguntar. Primeiro, o que a gente acha sobre a XRP? A gente já vinha falando, né? Eu mesmo já postei um vídeo aqui no canal do Mercúrios há muito tempo, falando que a XRP não era considerada por nós como um bom investimento por conta de risco regulatório que ela carregava e também por questões de usabilidade, tá? De fundamentos desse criptoativo. A questão regulatória, por enquanto, ela pode continuar cinzenta. Ela perdeu muita credibilidade, né, como contratese da XRP, porque várias outras criptos também entraram nesse balaio, e hoje a gente considera que a consideração de criptos como security passa muito mais por uma incompetência do regulador do que por um erro, por uma falha intrínseca de fundamentos desses próprios criptoativos. Então, essa questão, sem dúvidas, que perde um pouco de força. Porém, a XRP, por nós, ainda é considerada uma cripto com baixíssima usabilidade. Quando a gente olha hoje para os ecossistemas que mais recebem desenvolvedores, que mais recebem desenvolvimento e financiamento para a criação de soluções que possam expandir o futuro do mercado de cripto, a XRP hoje ela é muito assimétrica em termos de valor de mercado muito alto, é uma das maiores criptomoedas do mercado, porém com uma usabilidade muito baixa. Então, se você for comparar a possibilidade de desenvolvimento que acontece hoje na XRP com ecossistemas como Ethereum, Cosmos e Polkadot, ela não se destaca de forma alguma. Então, a gente continua não considerando que a XRP seja um bom investimento, para poder deixar claro. E muitas pessoas vão se perguntar, poxa, mas a XRP subiu e vocês não consideravam como um bom investimento, diferente da Matic, por exemplo, que também subiu e que a gente considerou, inclusive fazendo maiores alocações lá na carteira dos assinantes da Mercúrios Pro recentemente. E eu acho que é importante fazer uma distinção entre resultado e processo quando a gente fala de investimentos, né? Lembrem-se que investir se trata de ter pessoas boas cumprindo processos bons sucessivamente durante muito tempo. Então, se você vai atravessar a rua, por exemplo, você tem que seguir o processo de olhar para os dois lados e isso evita que você seja atropelado. Se você vai atravessar 10 ruas, é importante que você cumpra esse processo todas as vezes. Pode acontecer de você olhar para os dois lados, atravessar e mesmo assim ser atropelado. Assim como pode acontecer de você não cumprir o processo e você passar e dar tudo certo, né? E tá tudo bem, você não sofreu nenhum dano. A questão é que a gente não pode olhar unicamente para esse resultado e sim para a tomada de decisão que levou a esse resultado, porque a ideia é que boas tomadas de decisão a longo prazo e não decisões regulatórias, muitas vezes imprevisíveis, vão levar a um bom sucesso de portfólio quando a gente está fazendo uma gestão de investimentos no mercado cripto, certo? E a gente não acredita que houve um erro no processo de escolha de não investir em XRP, porque a gente não está especulando para o curto prazo, com base em decisões jurídicas, e sim pensando em usabilidade, e nesse sentido a XRP continua, infelizmente, bem limitada, né? Eu gostaria de ver ela se desenvolvendo mais, mas a verdade é que, por enquanto, não existe muita usabilidade para essa criptomoeda e nem pretensões de que ela alcance essa usabilidade. No mais, eu peço a vocês todos que deixem o like aqui embaixo, comentem aqui, por favor, o que vocês estão achando dessa decisão. De maneira geral, é muito otimista para o mercado de cripto, é uma vitória para a indústria como um todo, então hoje a gente tem que comemorar essa alta. E também deixem o like aqui, se inscrevam no vídeo para não perderem os próximos conteúdos. A gente se vê aqui em outros vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no Minuto Cripto aqui na descrição. E até mais, pessoal!